quero pedir que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar, eu quero te glorificar uma vez mais, porque eu sei que o Senhor é Deus. E o Senhor está presente nesse lugar. A ti seja toda a honra, a glória e o louvor para sempre. O Senhor é poderoso e operando o Senhor ninguém pode impedir. Então continua a falar conosco, pois necessitamos mais e mais da tua voz, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, nós lemos aqui algumas palavras proferidas pelo Senhor. E aqui Jesus começa falando, fazendo uma ação, tendo uma atitude muito diferente do que os senhores tinham naquela época. Era uma atitude normal naquele tempo, como as pessoas andavam de sandálias e descalços. Nas casas haviam ali os recipientes com água, e quando alguém chegava, quando via alguém de fora, lavava seus pés devido à poeira do deserto da cidade. Isso era normal. Mas o que não era normal eram as pessoas que eram tidas como o Senhor, como mestres naquela época, fazerem o que Jesus fez. Não era normal as pessoas que eram mestres, que eram doutores, que eram especiais, que eram senhores em algum aspecto da sociedade, tirar a sandália dos pés de alguém e lavar os pés. E Jesus, em um ato de humildade, ele chega diante dos discípulos, pega a bacia, se ajoelha, pega uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, e ele também seca com a toalha e vai passando de um por um. E numa hora dessa que ele está fazendo isso, até um dos discípulos, Pedro, olha para ele e diz assim: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse: não, eu preciso de fazer isso, porque se eu não fizer, você não tem parte comigo. E Jesus, falando isso para Pedro, Pedro olha para ele e diz: bom, já que é para ter parte com o Senhor, não lava só os pés, lava as mãos, a cabeça, lava o corpo todo. E aí, dando continuidade, Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, e Jesus diz: não precisa, só os pés já basta. Porque o teu caminho vai ser dirigido pelos teus pés, você vai andar. E os pés representam o caminho, então você precisa ter os pés limpos. Se você tiver os pés limpos, vai andar por caminhos limpos, e a sua vida vai ser limpa, você vai estar limpo. Alguém está me ouvindo? Diga graças a Deus. E aí, Jesus ele começa a fazer todo esse ritual e termina. Quando ele termina, ele volta para a mesa, senta lá, e ele fala para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Ele fala para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? E os discípulos ficaram meio que sem saber, e disse assim: olha, vocês me chamam de Senhor, e se eu sou o Senhor, sou o mestre, fiz isso, dessa mesma maneira vocês também devem agir, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: se eu sou o maior e vocês falam que eu sou, e eu sou de fato, vocês devem entender. Escute isso aqui em nome de Jesus, preste bastante atenção. Jesus estava dizendo para eles: vocês devem agir da mesma maneira. E deu exemplos e começou a falar ali, e começou a explicar para eles: ajam assim, façam assim, sirvam, sejam servos uns dos outros. Isso daqui é muito profundo. Existe um mistério por trás desse negócio de ser servo, que muitas pessoas ainda não desvendaram. E tem muita gente se achando servo e agindo como Senhor. Tem muita gente se chamando, se nomeando de servo de Deus e agindo no lugar de Deus. E isso daí é um problema muito grande. Glória a Deus. Porque é aí que, desculpa a força da linguagem, mas é aí que o peão quebra a cara. É aí que cai do cavalo. Porque ele pensa que está abafando como servo, e na verdade ele está querendo ser Senhor. E na nossa vida é assim. Eu não sou Senhor da minha vida.
eu tenho um Senhor que está reinando sobre mim. O apóstolo Paulo disse assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso é ser servo. Isso é se submeter. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Levanta a mão assim. Ser servo é submeter. E Jesus estava explicando isso para os seus discípulos, dizendo: vocês devem fazer dessa maneira. E aí Jesus está dizendo assim: não é só para servir a Deus, é para servir ao próximo. E servir ao próximo não é só ajudar não, viu, querido? Deus. Não é só ajudar ali financeiramente, quando o irmão está apertado, você vai lá. Não. Ele está dizendo que nós devemos ser submissos ao nosso próximo. Ele está dizendo que nós devemos honrar ao nosso próximo. Ele está dizendo que você deve honrar aquele que está do seu lado. Glória a Deus. E se for preciso você se ajoelhar e lavar os pés dele, faça. Aleluia. Porque Jesus também, o próprio Jesus, ele disse: aquele que quiser subir, primeiro tem que descer. Aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. E aquele que quiser estar por cima tem que primeiro estar. Não tenta subir sem antes estar por baixo. Oh, glória a Deus. Porque o homem não adquire nada. Guarde isso, escute isso. O homem não recebe nada se não vem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um dia, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, a Bíblia diz que ele estava lá no julgamento, e Jesus falou para ele, falou assim: ó, o homem não recebe nenhuma autoridade se não for dada por Deus. Então nós viemos nesse lugar. Você está aqui hoje na casa de Deus com um único objetivo. Tomara a Deus que esse seja o teu objetivo, de ser servo de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora eu quero te dizer uma coisa. O servo, como eu falei no começo, tem um mistério por trás disso. E ser servo é ser servo. E eu trouxe até um tema para essa mensagem que eu vou trazer, que é: quem não serve, não serve. Deus. Fala para o seu irmão e diz para ele: quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. É profundo. Quem não serve, não serve, querido. Não adianta. Tem gente que é útil para tudo que você precisar. É igual bombril, né? 1001 utilidade, tudo. Faz, vai, tá cedo, tá tarde, fica tarde, acorda cedo, vai tarde. O que você precisar para ela, se precisar na igreja, se precisar na sua casa, se precisar na rua, se precisar no trabalho, ela faz tudo. Ela se desdobra em 1000, mas ela faz tudo. Agora tem gente que não serve para nada. Não, misericórdia, todo mundo é útil. Converse, irmão. Tem gente que não serve para nada. Tem gente que não serve para nada. É verdade, precisa de aprender a ser servo. Tem gente que, se você pedir para ela, pessoa: ô irmão, dá para você me ajudar aqui? Imagina, eu vou fazer isso. Olha para mim. Eu não fui chamado. Tem gente que ainda bota a culpa no ministério, né? Esse não é o meu ministério. Não, esse daí não é a minha vocação. Deus falava no coração dela e diz: nossa, mas esse não é o meu ministério. Escute, só existe um ministério em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Senhor e nós somos servos. Olha o que ele diz assim: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia. Então existe um nível hierárquico, existe o nível do Senhor, e abaixo dele o resto é tudo servo. E se eu não estou querendo ser servo, o que eu estou querendo ser? Senhor. Meu Deus. E se eu não posso ser Senhor, porque Senhor só existe um, o que eu sou? Não sou nada. E existem muitas pessoas hoje com dificuldade de servir a Deus. E você foi chamado para servir. Jesus disse: se você quiser ser o maior, sirva. Se você quiser estar por cima, sirva. Se você quiser ser abençoado, escute isso, sirva. Glória a Deus. Sabe por que muita gente não consegue receber nada de Deus? Porque não faz nada para Deus. Meu Deus. Eu vou falar uma frase e você vai repetir ela. Mesmo que você não saiba no que vai dar, repete.
Diga assim: